licitações na cidade de Limeira. CBN, Café com Política. A gente fala com o Bruno Silva, que já está conectado aqui conosco. Bruno, bom dia. Bom dia, Carol. Muito bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Nós temos hoje a definição pelo pedido que o prefeito enviou lá à Câmara para que ele possa, então, viabilizar o financiamento do BNDES. A gente já tinha aqui comentado que seria realmente uma possibilidade. Mas, ao analisarmos as notícias relacionadas a este tema, e num levantamento que o próprio Guilherme Leal, um repórter que estava conduzindo essa reportagem, nos trouxe de interessante para a gente poder pensar um pouco, e eu quero a sua ajuda nessa avaliação. O projeto que foi aprovado em definitivo, ele não questiona a questão dos valores ou de como esse financiamento será feito. E a gente tem um exemplo de outros lugares, né, em que o Legislativo, outras cidades, que o Legislativo fez, mesmo autorizando a Prefeitura, mas questionou com valores bem menores. Até porque o próprio Bruno, né, Bruno, tinha já levantado aqui para a gente, por 2 ocasiões, a preocupação sobre esse parcelamento, de que maneira atinge a cidade ou o orçamento municipal. Você também sentiu falta desse detalhamento? Eu senti falta, na verdade, do debate prévio, Carol, porque eu acho que esse é o grande ponto, né? Para que serve o Legislativo, no final das contas, né? O Legislativo ele tem como uma das suas principais missões promover o debate mais qualificado acerca das políticas dos serviços públicos que estão sendo votados, estão sendo decididos. Você vai contrair, né, ou mais do que isso, vai fazer esse processo de autorização, que é o que determinou o texto, né? Ele autorizou o Poder Executivo a fazer uma contratação de crédito junto ao BNDES no valor de até 517 milhões e mais 517,1, vamos arredondar aqui, milhões de reais. Agora, eu acho que seria extremamente razoável que os vereadores tivessem se debruçado sobre essa questão e apontado de que forma, como, com qual impacto, médio, longo prazo, como que isso vai influenciar depois, vai fazer outras aberturas de créditos adicionais para pagar, tirando dinheiro da onde, contando com que tipo de convênio, com qual expectativa de arrecadação. Porque, na verdade, né, Carol, soa até como um contrassenso quando a gente olha, por exemplo, que recentemente, no mesmo debate, no mesmo plenário, a gente viu ali várias áreas com expectativa de diminuição do orçamento para o próximo ano e com questionamentos que foram feitos a respeito, aí sim, da qualidade do serviço, da sua manutenção, se essa diminuição não vai afetar diretamente o próprio munícipe. Então eu penso que o Legislativo poderia ter qualificado um pouco mais o debate e a discussão. Por mais que, posteriormente, o Executivo tenha que fazer esse encaminhamento sobre como vai fazer o pagamento, né, que o próprio projeto já autoriza, portanto, o Executivo a também não só contrair esse crédito, mas depois fazer, né, enviar projetos de abertura de crédito adicional especificando o pagamento, eu acho que o debate prévio já deveria ter sido feito de maneira muito mais detalhada, o que não foi, né, Carol? Questionamos aqui a Prefeitura de Campinas sobre quais são os próximos passos agora, quais medidas vão ser adotadas, se esse pedido ele já vem aí com uma análise da quantidade de parcelas, mas ainda não tivemos resposta. A Prefeitura informou que vai, nas próximas horas, emitir uma nota explicando como deve proceder com esse pedido que foi, então, autorizado pelos vereadores. Agora, o Bruno, na lei, tem lei que especifica essa questão? Depois o Executivo é quem trabalha essa parte do fechamento, realmente, da negociação para o financiamento? Sim, porque na verdade é assim, o que o projeto está estabelecendo? Ele está autorizando. Então ele fala assim, ó, Executivo, ok, você pediu para nós aqui, Legislativo, para poder contrair um empréstimo até de X valor, então nós estamos autorizando você a fazer essa abertura. É claro que isso não é uma abertura dentro do orçamento regular, porque você não tem dinheiro para pagar dentro do orçamento regular. Se você tivesse dinheiro para pagar no orçamento regular, você não estaria pedindo uma autorização como essa, já faria no orçamento corrente. Então já é algo que você está prevendo assim, olha, estou autorizando você a gastar e estou autorizando você também a depois detalhar para mim a maneira como isso vai ser feito, sob pena de aprovarmos ou não isso. Aí é outra queda de braço, vamos dizer assim. Aí, só lembrando, Bruno, a lei orçamentária anual para o ano que vem prevê 9 bilhões e 300 milhões de reais aqui para Campinas. Então, esse valor a ser emprestado de 517 milhões é um pouco mais de 5% do orçamento anual aqui da Prefeitura de Campinas para o ano que vem. Realmente comprometeria muito os serviços aqui de Campinas se não fosse obtido por meio de um empréstimo. Só que aí resta justamente saber, né? Esse empréstimo vai ser pago em quanto tempo,
juros, qual os juros vai incidir em cima, né? Tem todo esse planejamento que ainda precisa ser mais detalhado, né? Exato. Na verdade, sou o seguinte, né, Guilherme? A galera que logicamente, né, porque a oposição tripudiou, vamos dizer assim, o que era esperado mesmo. Mas a galera que é base de governo, na verdade, quis fazer uma sinalização para aprovação, porque de alguma forma visualiza um ganho político com isso tudo, né? Quer resolver um problema que, veja, é um problema real, que diz respeito a fazer as obras aí de macrodrenagem, né, que são tão necessárias e importantes para a cidade como um todo, mas ficou a desejar muito, na minha percepção, de quem acompanhou, de quem viu, esse debate um pouco mais orçamentário, que por vezes falta mesmo do legislativo, que já é mostrando viabilidade e inviabilidade, porque uma vez autorizado agora a fazer, você vai ter o gasto, a questão é como você vai fazer o pagamento dele depois lá na frente. Eu acho que o legislativo já poderia ter puxado essa discussão, mesmo que não prevista inicialmente no projeto, mas já poderia ter puxado essa discussão de maneira mais detalhada, para já ir colocando isso em evidência no debate e o custo que isso vai ter para o próprio município a médio e longo prazo, né? Agora a gente segue aguardando, então, a Prefeitura de Campinas, que diz que vai enviar para a gente informações relacionadas aos procedimentos a partir de agora, Bruno. E são vários passos, né? A gente trouxe aqui a informação ontem de que foi adiada a licitação relacionada a essas obras, né? Isso deve acontecer no início do ano que vem, segundo a Prefeitura. Então, aí vai ter esse dinheiro para essa licitação, ainda vai ser licitado, aí depois ainda... até começarem todo aquele problema que a gente vê, por exemplo, na licitação do transporte, a empresa que perde, que recorre, que contesta alguma coisa, aí até o início efetivo das obras, aí a obra pode atrasar, como a gente sempre vê acontecer. Enfim, o fato é que essas obras devem demorar um tanto para começarem a sair do papel e mais ainda para serem concluídas. Que foi obviamente. uma das reclamações feitas oficialmente pelo prefeito Dario Saad. E também por alguns dos secretários. Eles falam sobre essa questão que acabam impedidos de agir de forma mais rápida. Aliás, em entrevista também, Vinícius Riveretti da INDEC falou sobre as críticas da população, as obras, intercorrências no transporte coletivo, que também sofrem, das obras que também sofrem do mesmo mal. A morosidade ou a má prestação de serviços também, que mesmo tudo dando certo, licitação acontecendo, contratando, lá na frente tem a possibilidade da empresa também não atender ao que foi contratada, né, Bruno? Pois é, mas você imagina também se não tivesse nenhum tipo de burocracia de controle um pouco mais em cima. Se já há tantas irregularidades Brasil afora, imagina se você não tiver preciosidade na hora de elaboração dessas licitações, tomar cuidado, observar muito bem como está sendo formado esses contratos, né? Aí a gente já tem uma outra dor de cabeça. É aquilo que eu falo, o Estado precisa de alguma forma sempre, independente se é município, nível regional, nacional, ele precisa balancear, ele precisa ter uma balança onde ele consiga de alguma forma garantir procedimentos burocráticos de um pouco mais de agilidade, mas sem perder o controle, né? Se perder o controle do que está sendo gasto, quem vai ser contratado e etc. Aí o problema é infinitamente maior. Essa sua ponderação me veio uma frase, um ditado na cabeça, né? Não sei se é um ditado, mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, porque se você não tiver toda essa burocracia, você pode ter problemas inclusive de corrupção em cima. Corrupção, controles, né? Sim. Agora, mas tendo isso, você atrasa tudo. Enfim, é o grande desafio da gestão em política. É isso, Carol. Esse é o grande desafio. Não é uma empresa, é um órgão público, mas tem que funcionar como uma empresa. Tem prazos, tem que entregar. Sim. Tem um cliente extremamente crítico, que às vezes esquece, é verdade, né? Mas é crítico enquanto está acontecendo a obra, por exemplo. Mas é por isso que precisa modernizar a gestão pública, né? Uma coisa tem que caminhar de mão dada com a outra, né? Elementos de modernização da gestão, dos contratos, né? Da própria fluidez. A cobrança no legislativo tem que ser mais intensa também, direcionada, não uma crítica genérica, né, que às vezes liga nada a lugar algum. Então, acho que tem uma série de fatores que podem ajudar aí no que a gente pode aqui resumir como medidas de governança. Né? Governança. É por isso que a gente tenta aqui no Café com Política equilibrar as informações, sempre trazer também o lado do político, mas também o problema e o que está afetando a vida das pessoas. Esse é o Café com Política. Bruno, obrigada, viu? Amanhã a gente toma um novo cafezinho. Até lá. Imagina, eu que agradeço, hein? Bom café, gente. Um abraço para você, Carol, Guilherme e os nossos queridos ouvintes. Uma excelente terça-feira aí. E no começo do CBN Campinas, o Enzo Urgiani trouxe pra gente aqui a informação daquele caso de Cosmópolis, onde uma menina